Caras amigas e caros amigos, uma boa noite a todos. Permitam-me que eu comece, obviamente, por saudar o Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão, porque trata-se, de facto, não só do Presidente da Comissão Comemorativa dos 40 anos da nossa história, mas aquele que teve a seu cargo, juntamente com outros companheiros, a responsabilidade de tornar possível a nossa presença aqui hoje e a criação de um partido em Portugal que, ao longo destas 4 décadas de funções na vida pública, o nosso partido tem sempre oferecido aos portugueses, em momentos de crise, as soluções que são indispensáveis para garantir que os portugueses têm no PSD sempre um referencial de confiança, de respeito pelo interesse público e, acima de tudo, um partido humanista que coloca permanentemente o interesse dos portugueses à frente de qualquer outro interesse. E os ensinamentos que recebemos há 40 anos dos nossos fundadores, nos quais, obviamente, se destaca o Dr. Francisco Pinto Balsemão, têm sido ensinamentos que têm sido essenciais para o desempenho político do Partido Social Democrata ao longo destes 40 anos. E que nestes 3 últimos anos históricos que temos vivido no nosso país, em que atravessamos um dos momentos mais críticos da nossa história coletiva, esses princípios e esses ensinamentos têm estado permanentemente presentes na ação política do nosso Governo e do nosso partido. E, portanto, Doutor, muito obrigado por aquilo que simboliza para nós e pelos ensinamentos que deixou de defesa do interesse nacional e do serviço aos portugueses como o principal e o mais fiel serviço que o Partido Social Democrata desempenha na sociedade portuguesa. Bem-aja. Caro Luís Montenegro, Presidente do Grupo Parlamentar, meu querido amigo, permitam-me que na pessoa dele saúde todos os deputados, pelo espírito de missão que nestes anos difíceis têm garantido na sua atitude, no seu comportamento, na sua ação, e, acima de tudo, de não se deixarem intimidar politicamente por uma oposição que tem sido sempre bastante acirrada e que tem feito um trabalho de oposição permanente a toda a ação política deste governo. Mesmo as medidas que, sob o ponto de vista político, visam e visaram salvar o país de uma situação de pré-bancarrota, nunca tiveram, do lado da oposição, a mínima colaboração para ajudar o país a ultrapassar as dificuldades em que se encontrava. Foi o Partido Social Democrata e foi também o CDS-PP, nosso companheiro de coligação, mas o grupo parlamentar do PSD, que representou permanentemente um esteio de confiança aos portugueses naquela que era a determinação e a vontade indomável de garantir que venceríamos as dificuldades que o país encontrou em maio de 2011. E, portanto, meu caro amigo Luís, enquanto coordenador da Comissão Política, tenho tido, neste ano que levo de funções, o gosto, o privilégio de articular contigo permanentemente, diariamente, um conjunto de ações e de iniciativas que têm garantido que o Partido Social Democrata, na primeira linha, cumpra o seu dever de esteio de estabilidade e de apoio à ação governativa e à salvaguarda do interesse nacional. E, portanto, cumprimento a ti, a tua direção, aos funcionários deste grupo parlamentar e aos senhores deputados em particular, pelo exemplo que têm sido de espírito de missão. Muito obrigado e bem-ajam pelo vosso exemplo. Mas permitam-me que eu aqui saúde também o deputado Paulo Rangel, deputado ao Parlamento Europeu, nosso companheiro, e todos os eurodeputados que cá estão hoje, entre eles o nosso Presidente da Mesa do Congresso, porque hoje aconteceu na sede do partido, à tarde, uma iniciativa inédita. Reunimos a direção do grupo parlamentar do Partido Social Democrata e os eurodeputados do Partido Social Democrata no Parlamento Europeu para iniciarmos um conjunto assíduo de reuniões de trabalho que garantirão uma permanente articulação e uma mais eficaz ação política, quer no plano do Parlamento Europeu, quer no plano do Parlamento Nacional, por parte do Partido Social Democrata. Esta articulação é o reconhecimento da importância estratégica que constituem os nossos eurodeputados no trabalho que desempenham no Parlamento Europeu, mas também a clara convicção que temos de que essa articulação poderá garantir no futuro ao país
a salvaguarda mais eficaz dos seus interesses e a conquista de benefícios europeus importantes para o país e que, por isso, só dependem de um trabalho mais articulado e mais empenhado de todos nós. Hoje foi dado o primeiro passo, estou convicto que a partir daqui se iniciará toda uma colaboração indispensável para garantir que tal objetivo seja atingido. Queria dizer que, de facto, estamos hoje, neste encontro e nesta reunião, a viver um tempo novo. Um tempo novo porque nas últimas 3 reuniões que ocorreram, ou nas últimas 2 reuniões que ocorreram, sempre que falávamos do nosso país, era para falarmos de temas que permanentemente nos assaltavam o espírito com forte preocupação. Era o tempo em que falávamos de um crescimento económico que não acontecia, mas sim de uma recessão económica. Era o tempo em que falávamos do facto de Portugal não ter confiança no plano internacional para poder obter financiamento direto dos mercados internacionais. Era o tempo em que sempre que saía uma estatística de desemprego, essa estatística revelava que, infelizmente, muitos compatriotas nossos tinham-se somado à fila dos centros de emprego. Era o tempo em que as notícias sobre o emprego eram sempre negativas. E era o tempo em que a nossa oposição propalava permanentemente uma mensagem negativa, tentando dobrar os portugueses no seu espírito indomável de querer vencer essas dificuldades e ultrapassar esse tempo. E foi pelo Partido Social Democrata, foi com o nosso parceiro de coligação, o CDS-PP, que mantivemos, sob a liderança do Primeiro-Ministro e na ação do Governo, uma articulação de determinação absoluta de vencer essas dificuldades e não nos deixarmos dobrar pelas mesmas. Não receámos o discurso negativista que sempre nos perseguiu por parte da oposição. Sabíamos que estávamos no caminho certo e que Portugal tinha que ser resgatado em pleno em 12 avaliações que deveriam ser todas elas positivas. Que deveria Portugal reconquistar parte significativa da sua autonomia e a confiança dos mercados internacionais. E que isso seria indispensável para voltarmos a falar de crescimento económico, de quebra de desemprego e aumento de emprego. Isto é, falar de esperança aos portugueses com dados objetivos e, acima de tudo, com elementos objetivos. Pois foi um tempo em que estivemos sozinhos, em que ninguém nos quis ajudar nesta caminhada, nem aqueles que foram responsáveis por trazer Portugal a maio de 2011, em algum momento, esboçaram qualquer tipo de disponibilidade para ajudar o Governo e esta maioria na resolução dos problemas que nos tinham deixado. Foi um tempo em que vivemos isolados, atacados, permanentemente acossados por tudo e por todos que na oposição desejavam derrubar este Governo. E foi um tempo em que a nossa determinação, o sentido de Estado do nosso Primeiro-Ministro e do nosso Governo garantiu que os portugueses encontrassem neste Governo e nesta maioria um referencial de confiança para o futuro. Ultrapassámos esse tempo e hoje, neste tempo novo em que realizamos este jantar, é um tempo novo em que a palavra esperança e confiança se insere na perfeição, mas que a palavra responsabilidade não abandona as nossas preocupações. E é neste sentido que saúdo os senhores ministros aqui presentes e os senhores secretários de Estado e transmito o orgulho que o Partido Social Democrata tem não só no trabalho dos nossos deputados, mas também do nosso Governo e daqueles que nos representam na liderança do país. Durante o ano 2011, o ano 2012 e parte do ano 2013, as notícias negativas que assolavam o país nunca nos desviaram da convicção de querer encontrar o tal caminho de esperança que hoje começamos coletivamente a conhecer. E é por isso que, a partir de agosto de 2013, apesar de toda a oposição querer ignorar os factos e as evidências que surgiam através de dados estatísticos que eram publicados por instituições independentes, começou a ser irrefutável que a produção industrial dava sinais de um comportamento extraordinário, que as exportações assumiam um papel fundamental na recuperação da nossa economia,
que o crescimento económico, afinal, não era uma miragem, como dizia a oposição, mas sim algo que era possível ambicionar sustentadamente, e que o desemprego começava a dar os primeiros sinais de ceder na sua trajetória de crescimento. Mas nem assim foi fácil fazer o país olhar, ver, sentir essas diferenças. Desde logo porque demorou mais de 4 meses até o Partido Socialista reconhecer em intervenções públicas esses dados. Há partidos que não aprendem e, acima de tudo, não conseguem perceber a realidade. Nem quando ela é terrivelmente trágica, como aconteceu em maio de 2011, nem quando ela começa a dar sinais de melhorar sustentadamente. Hoje os portugueses olham para o plano político-partidário e veem um Partido Socialista que está legitimamente a disputar a sua liderança, mas que se questionam, como disse bem o Luís Montenegro, o que é feito, o que é que será feito das 82 promessas que assinaram todas aquelas figuras de proa do Partido Socialista no dia 17 de maio na FIL. Não eram promessas que dividam os candidatos que estão a disputar a liderança, porque ambos estiveram nessa sessão, ambos apoiaram essas 82 promessas. A pergunta que se faz é, depois de tantas dezenas de promessas, por que esta disputa? Afinal, com o que é que podemos contar para o futuro do Partido Socialista? Rasgaram ou não as 82 promessas que fizeram aos portugueses no dia 17 de maio de 2014? A pergunta que se coloca agora é saber se o Partido Socialista quer ou não quer manter a sua palavra e se aqueles que subscreveram publicamente com as suas intervenções essas 82 promessas as continuam a subscrever ou se, pelo contrário, 15 dias depois de terem defendido essas 82 promessas, já voltaram a fazer o que fazem tantas vezes ao longo da nossa vida pública e política, que é esquecerem-se do que prometerem e fazerem tudo o contrário daquilo que tinham prometido antes. Mas mais do que isso, os portugueses hoje olham para o espectro político-partidário e sabem que é aqui, nesta maioria, no Partido Social Democrata, que reside o esteio da estabilidade, na figura do Primeiro-Ministro, que é uma figura de garante aos portugueses dessa estabilidade e que é uma estabilidade para completarmos esta legislatura e cumprirmos um dos desígnios fundamentais que nunca se cumpriu neste país, que é um governo de coligação cumprir uma legislatura completa. E isso acontecerá porque é isso que os portugueses desejam. Os portugueses querem estabilidade, querem resultados e querem soluções. Não querem instabilidade, não querem problemas adicionais que não são necessários e não querem regressar ao passado. Eu julgo que há muita gente na sociedade portuguesa e em alguns partidos da oposição que estão ansiosos por regressar ao passado, por voltar a desfazer tudo aquilo que se conquistou nestes 3 anos de trabalho árduo e fundamental para chegarmos aos resultados positivos em que hoje nos encontramos. Mas os portugueses esperam que nós tenhamos a coragem e a determinação de permitir que isso não aconteça. E eu estou convicto que este grupo parlamentar, esta maioria, este governo e o nosso partido em conjunto não o permitirão. Mas mais do que isso, é preciso olhar para o futuro e saber o que é que queremos do futuro. E nós já o dissemos. O PSD e esta maioria já disse aos portugueses o que é que quer do futuro. Disse que em 2015 continuará a acontecer o crescimento económico. Disse, não só a esta maioria, este governo, mas todos os indicadores internacionais e nacionais que são publicados por entidades independentes. Diz também aquilo que é mais importante. Se o desemprego hoje está a baixar, temos a ambição dele continuar a baixar em 2015, que é a maior chaga social da nossa sociedade, e continuaremos a lutar para continuar a fazer baixar o desemprego em Portugal. Porque se é verdade que de maio de 2013 para maio de 2014 o desemprego baixou 2,6% em Portugal, também é verdade que de 2013 para 2014 o emprego cresceu 2% em Portugal. E é por isso que nós dizemos aos portugueses o que queremos para 2015. Queremos o crescimento económico, estamos a trabalhar para o garantir. Queremos menor desemprego, estamos a trabalhar para o garantir. Queremos mais emprego, estamos a trabalhar para o garantir. Queremos a devolução dos rendimentos
a muitos portugueses que contribuíram de forma decisiva para ajudar a controlar a situação das finanças públicas, nomeadamente restituindo uma parte significativa desses rendimentos nos próximos 4 anos aos funcionários públicos e garantindo que tenham uma perspectiva de progressão nas suas carreiras, facto que não acontece há muitos anos. Mas mais do que isso, também dizemos aos portugueses que no próximo ano os pensionistas podem contar, aqueles que contribuíram decisivamente com o seu esforço, podem contar com uma devolução importante de parte da sua pensão que tinham perdido nos últimos anos. E aqueles pensionistas das pensões mínimas, que são mais de 1.200.000, que durante estes 3 anos viram sempre as suas pensões serem aumentadas, que podem contar com o espírito social-democrata deste governo de querer continuar a garantir essa diferenciação positiva para quem mais precisa e para quem mais merece ser ajudado e apoiado. Mas não é só isso. Nós também dizemos aos portugueses de forma sustentada que queremos uma economia mais competitiva e mais atrativa. E foi por isso que propusemos um pacto em volta do IRC. E dizemos aos portugueses que podem esperar um pacto de médio e longo prazo em volta do IRC. Pedimos que fosse estudado uma reforma para o IRS e apontamos aos portugueses, com sustentabilidade e com razoabilidade, que é possível pensar em melhorar o IRS no sentido de garantir que seja um instrumento mais favorável à natalidade, nomeadamente garantindo que um dos problemas mais estruturais da nossa sociedade, que é o decréscimo da natalidade, tenha uma inversão no futuro. Mas se nós somos capazes de apresentar aos portugueses confiança no futuro, também temos a responsabilidade de dizer que tudo isto só é possível fazer com finanças públicas completamente controladas e devidamente organizadas. Não nos permitimos fazer aquilo que fazem outros, que prometem coisas logo para 10 anos, mas que efetivamente não dizem como conseguem financiar essas coisas, nem de que forma resolvem os problemas de hoje. Nós gostamos de sonhar para o futuro, mas gostamos de ter os pés bem assentes na terra, no presente. E trouxemos para a agenda política, o Partido Social Democrata, o tema da natalidade. Não é um tema fraturante, é um tema nacional. Não tivemos a tentação de fazermos nós uma proposta relativamente à questão. Fomos buscar uma comissão independente que preparou um relatório e que apresentou aos portugueses esse relatório, que será sujeito agora à discussão pública, que iremos fazer a apresentação aos parceiros sociais. É verdade que muitos outros o poderiam ter feito, quer na oposição, durante estes anos todos, quer nos anos em que estiveram no poder. Poderiam ter tomado a iniciativa de apresentar um relatório como aquele que nós apresentamos. Mas todos nós sabemos que a natalidade não dá votos. E como não dá votos no curto prazo, não era um tema atrativo para esses partidos da oposição. Mas nós sabemos algo importante, é que a natalidade, não sendo um tema que dê votos, é um tema que dá futuro ao país e nós é de Portugal e do seu futuro que estamos permanentemente a tratar. E, caros amigos e caros companheiros, é por isso que, passado 40 anos da nossa fundação, continuamos nesta matriz humanista, de tratar o futuro e a sustentabilidade de Portugal nos temas mais importantes, mas menos atrativos sob o ponto de vista eleitoral. Nós não guiamos a nossa ação de tratar os interesses de Portugal por uma visão eleitoralista. Guiamos a nossa ação exclusivamente pelo dever de servir o interesse nacional. E é por isso que hoje, neste momento em que estamos aqui todos, sabemos o que o PSD pensa para 2015 e sabemos o que queremos para o futuro. Sabemos o que fizemos no passado destes 3 anos, o que somos hoje e para onde queremos ir. E todos aqueles que nos criticaram nos últimos 3 anos, que não nos ajudaram a resolver os problemas, hoje não sabem o que querem e aquilo que prometem não tem sustentabilidade para o futuro. É uma diferença marcante que os portugueses encontram na política nacional. Mas não somos um partido fechado dentro de nós próprios. Se temos dado permanentemente provas de estarmos interessados em tratar questões que são fundamentais para o nosso futuro coletivo, também temos colocado questões novas na agenda política, também em setembro colocaremos uma nova questão, a questão dos territórios de baixa densidade. O PSD realizará um Conselho Nacional, especificamente para tratar esse tema,
falo-á num território de baixa densidade e terá a oportunidade de apresentar não só o seu relatório para os territórios de baixa densidade, como também convidar alguns companheiros nossos que exercem funções governativas a apresentarem o programa Aproximar e as iniciativas de descentralização que muito bem estão a construir para Portugal numa lógica de confiança no poder local e nas instituições da sociedade portuguesa. Mas não nos deixamos emparedar dentro do nosso partido. E é por isso que o Presidente da Comissão Comemorativa dos 40 anos e o Partido Social Democrata decidiu lançar um conjunto de debates e de reflexões sobre o futuro de Portugal. Sobre um conjunto de temas que são essenciais para o nosso futuro coletivo. O primeiro desses temas foi debater o sistema político. A seguir debatemos o papel das Forças Armadas no plano do futuro face aos novos desafios. Debatemos questões ligadas com a Europa. E amanhã mesmo, na próxima sexta-feira, as questões dos desafios do Estado Social. Em todos esses debates, nunca o fizemos de forma fechada, entre paredes, dentro das sedes, só com a visão sectária do nosso partido. Não, nós não somos um partido sectário. Chamamos sempre figuras independentes para darem o seu contributo, mas chamamos militantes do Partido Socialista para darem o seu contributo, porque nós acreditamos numa democracia em que as relações interpartidárias são fundamentais para garantir aos portugueses que esta é uma democracia madura e, acima de tudo, uma democracia que pretende ser exemplar no plano europeu. E é por isso que tivemos o gosto de termos tido muitos independentes, mas também termos tido a participação, ainda recentemente em Viana de Castelo, do Dr. Luís Amado, que disse que estava lá para dar também um sinal ao país e à sociedade portuguesa o quanto era importante que houvesse esta aproximação entre os partidos políticos, porque só assim fazia sentido a relação interpartidária em Portugal. E é nesta circunstância em que tratamos daquilo que os outros deixaram estragado, que compomos o passado estragado por outros, que estamos com os pés bem assentos no presente e olhamos para o futuro, dizendo aos portugueses com clareza o que queremos, mas também projetamos uma discussão aberta na sociedade portuguesa relativamente ao papel da social-democracia para os próximos 40 anos em Portugal. É esta ideia de sabermos o que queremos, como queremos fazer e onde estamos e para onde queremos ir, que os portugueses seguramente reconhecerão em outubro de 2015, quando forem novamente chamados a eleições legislativas. Sabemos quem trata do país, quem se preocupa em colocar em primeiro plano os interesses dos portugueses e não os interesses partidários. Aqueles que se colocam do lado das soluções e não do lado dos problemas. E aqueles que permanentemente estão disponíveis para não ter uma atitude taticista relativamente a questões eleitorais, mas para terem uma atitude responsável quanto à sua função política na sociedade portuguesa, que essa atitude será credora e merecedora de confiança dos portugueses. E é por isso que termino esta minha intervenção, cumprimentando também a Sra. Presidente da Assembleia da República, que muito nos honra pelo exercício do seu cargo e a forma exemplar como o faz, e também o Secretário-Geral e, na pessoa dele, todos aqueles que no nosso partido, de norte a sul, do interior ao litoral, nas ilhas, garantem todos os dias que o sonho de homens e mulheres que há 40 anos fundaram o nosso partido não morre e que esse sonho só tem uma designação. E essa designação é Portugal.